Meus amados irmãos, que a graça de Cristo esteja derramada sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso vídeo, momento maravilhoso aqui no nosso estúdio ao ar livre, para mais uma vez trazer até você uma palavra da parte de Deus. Lembrando que o canal Vidas em Cristo não tem o propósito de anunciar uma religião ou uma placa denominacional. Nós estamos aqui para falar de Cristo à luz da palavra e sem a viseira religiosa. Eu já peço a você que dê o like no canal, dê aí, compartilhe com um amigo seu para ser abençoado e se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos no nosso canal. Veja bem, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos apresentar a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Olha que coisa mais linda e poderosa. Muitas das vezes nós aprendemos que o culto a Deus ele não deve ser fruto da nossa razão, do nosso raciocínio, mas ele deve ser fruto de algo místico, né, de algo invisível. Não. Paulo vem nos chamar a atenção, mostrando que a nossa adoração a Deus precisa ser fruto da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso QI, do nosso QE, do nosso QS. Sim, o que é isso, pastor Uziel? Olha, o QI que fala da nossa inteligência. A nossa inteligência precisa ser dedicada a Deus. O nosso QE é o nosso consciente emocional. Nós precisamos estar dedicado a Deus. E o QS, que é o consciente espiritual, também dedicado a Deus. Voltado para aquilo que é Deus. Esse é o culto racional, o culto que vai agradar a Deus. É quando nós apresentamos os nossos corpos sem reserva, como se fosse um sacrifício, sem reserva. Quando uma oferta era levada ao sacrifício, ela era consumida por inteiro. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor como um sacrifício, sem reserva, por completo. Mas muitas das vezes nós reservamos parte da nossa história, parte da nossa mente, para dedicarmos, muitas das vezes, a nossa identidade religiosa. E é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós temos que parar com isso. Eu sei que alguns líderes religiosos não gostam quando nós falamos disso. Alguns até chamam que somos caídos, alguns dizem que nós estamos desviados, alguns dizem que nós deixamos de viver a palavra de Deus. Não! O que nós paramos de viver é a cegueira religiosa, é o óculos religioso que foi colocado sobre os membros das religiões. Chegou um momento que nós temos que tirar a venda dos nossos olhos. Eu me lembro aqui a passagem daquele cego que estava ali à beira do caminho. Jesus, mais do que ninguém, sabia qual a necessidade que aquele cego tinha naquele momento diante de Jesus. Mas Jesus pergunta para ele, olha, o que você quer que eu te faça? O que quer você que eu faça? E ele diz, eu quero ver. O grande problema hoje é que o homem não está querendo ver. O homem quer ficar cego numa bolha religiosa, dentro que agrada, que é cômodo, mas ele não quer evoluir espiritualmente. Ele continua preso, né? Ele deixou às vezes o mundo das drogas, algum deixou o mundo da prostituição, outro deixou o mundo que o aprisionava, e ele sai de lá, e agora ele é um prisioneiro religioso. Deixa eu falar para você, meu irmão, presta bem atenção aqui. Presta bem atenção. A palavra religião, ela vem do latim religare. E a palavra, ela está muito relacionada ao ato da religião, daquela instituição, ela tomar o homem da sua forma pecaminosa e ela religar o homem a Deus. O homem que havia perdido a ligação com Deus no Éden, e ele ali perdido, agora a instituição como religião, ela tomava o homem e ela religa o homem a Deus. Mas aconteceu uma coisa nesse percurso, que os líderes religiosos, eles descobriram que segurar o homem para si é muito vantajoso. É vantajoso financeiramente, é vantajoso na questão do poder, do domínio sobre as pessoas.
E que nós percebemos é que as pessoas gostam de complicações. As pessoas gostam de complicar tudo, né? A burocracia, por exemplo, no serviço público. A igreja parece que virou um serviço público, que ela gosta de burocratizar para o homem, dificultar para o homem, para que o homem fique refém dela. É isso que ela faz. Eu quero chamar a sua atenção. Deus não nos chamou para sermos refém. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos livres. Deus nos chamou para a liberdade. Não é para vivermos na carne, mas é para que a liberdade cristã, ela nos tire do jugo, da prisão que outrora nós vivíamos. Mas às vezes, nós saímos das prisões e caímos noutra. E Paulo então chama, olha, que nós devemos oferecer a Deus agora o nosso culto racional. Oh, meu Deus! Qual é o parâmetro para o nosso culto racional? É a palavra de Deus. Não precisa de invenções. A palavra penetra na nossa vida, penetra no nosso ser, penetra no nosso íntimo, é para produzir mudança. Sabe o que está precisando? Muitas das vezes estão precisando dar um reset espiritual. Já ouviu falar no reset? Você liga um computador, né, e o computador ali, ele trava, e você então tem que apertar um botão, dar um reset. Nós estamos precisando dar um reset espiritual. Nós estamos precisando, alguns teólogos têm dito que a igreja brasileira está passando por uma nova reforma. Deixa eu te falar mais do que isso. Existem algumas coisas, prestem bem atenção aqui. Existem algumas coisas que nós somos doutrinados através dos séculos. Não foram ensinos de uma denominação, foram através dos séculos. Nós temos aí quase 20 séculos de história da igreja e nós fomos moldados e doutrinados a entender o que é igreja. Então a igreja se tornou aquele local onde as pessoas vão lá se reunir e é lá a igreja. E surge ali como igreja, nós podemos ver Constantino estabelecendo o cristianismo como religião oficial e dentro dos moldes, alguns que já estavam sendo, já viviam, e ele foi ali aperfeiçoando e depois as suas sucessões. E é interessante que o que se tornou igreja? Igreja se tornou uma instituição poderosa, forte, e um templo com nome de igreja, onde as pessoas precisam de ir. Por isso que nós vivemos na época das expressões vamos à igreja, vou à igreja, ou eu pertenço à igreja tal. Olha, e quando não é pior, quando alguém diz vou à igreja buscar uma bênção, vou à igreja para encontrar com Deus, vou à igreja porque Deus está me esperando. Meus irmãos, um dos maiores erros doutrinários que nós aprendemos é quando nós vivemos e passamos a viver como igreja sendo aquele local que nós vamos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos chamou para a sua presença, Ele estava determinando que eu, que você, que cada um de nós, a partir daquele momento que nós temos um encontro com Cristo, nós passamos a ser a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Presta bem atenção, o corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo fala com muita clareza, não é uma denominação. Sou eu e você com a mesma identidade cristã, mesmo que você esteja lá do outro lado do mundo, do Japão, mesmo que você esteja servindo a Deus numa denominação que eu nem sei o nome, mas aquele que está em Cristo, no mesmo propósito, ele faz parte da igreja de Cristo. Ele é a igreja de Cristo. Nós temos que nos desvestir ou nos tornar nus dessa mentalidade religiosa se quisermos ver a verdade. Vocês lembram, talvez vocês não tenham visto, os mais velhos, talvez não, e talvez os muito novos ainda não viram ou assistiram as reprises de um filme que chamava-se Matrix. E é interessante aquele filme porque o filme, logo no início, mostra a vida de um homem, uma vida simples, comum, e em um determinado momento foi dado a ele teve um encontro com um cidadão, e aquele cidadão ofereceu para ele, colocou 2 pílulas diante dele, as 2 pílulas, uma vermelha e uma azul, e ele tinha que escolher. Se ele tomasse uma, a vida dele ia continuar do jeitinho que estava, naquela normalidade, naquela rotina diária, naquilo que ele vivia. E se ele tomasse a outra, os olhos dele iam abrir. Era como se ele fosse sofrer um reset espiritual.
um reset na sua vida, no seu conhecimento, naquilo que ele entendia, e a partir daquele momento ele ia ver a verdade como ele nunca tinha visto. Prestem bem atenção. Foi dado para ele a oportunidade de ver a verdade como ele nunca havia visto. E ele então resolve tomar aquela pílula, e quando ele toma, meu Deus, né, foi interessante porque aí ele descobre que o mundo era um mundo pós-apocalíptico, onde já não existia mais nada, o mundo estava em escuridão pelas guerras nucleares, não havia mais luz do sol para produzir energia, e o homem, então, a luz da energia foi substituída pela energia do homem. O homem era acoplado em uma máquina e ali, vivendo dias e pós-dias e pós-dias, ele produzia energia. O homem era apenas uma bateria humana, produzia energia para sustentar ali a máquina, a inteligência artificial. E ele abre os olhos e descobre aquilo ali, que ele era uma bateria, mas foi preciso dele decidir, foi preciso dele tomar a posição. Eu quero enxergar. E a partir do momento que ele abriu, que ele quis ver, que ele abriu os olhos, que ele quis enxergar a verdade, que ele aceitou o desafio de ver a verdade, as escamas lhe caíram e ele começou a ver algo extraordinário. Talvez não era o que ele queria, mas era a verdade. Eu desafio nesta hora você, meu irmão, meu amado, a passar por essa experiência, a dar um reset espiritual, mas você tem que escolher o que você quer para a sua vida. Você vai continuar vivendo uma matrix religiosa, você vai continuar sendo essa bateria que alimenta esse sistema religioso, alimenta dízimos, alimenta templos, alimenta as riquezas dos seus líderes, o domínio espiritual dos seus líderes, ou você vai abrir os olhos e se tornar igreja de Cristo. Vai deixar de ver a igreja como aquele local onde lá eu vou, porque lá eu vou encontrar Deus, porque lá eu vou adorar a Deus, porque lá eu vou receber uma bênção, ou você vai tomar a posição de entender que igreja é você, meu irmão. Ah, pastor Osiel, o senhor está dizendo então que eu não devo congregar, eu devo me tornar um desigrejado? Não, pelo contrário. Quando nós passamos a ser igreja, nós temos uma necessidade de nos reunirmos no local. E por qual razão essa reunião? Porque ali nós nos tornamos uma família em Cristo, e como família em Cristo, nós vamos querer alcançar outras famílias que também precisam dessa bênção, desse milagre. Mas não mais numa visão de domínio religiosa, não. Agora numa visão do que Cristo está fazendo na minha vida. Quando alguém te perguntar, onde está o teu Deus? Você vai dizer, ele está aqui dentro de mim. Qual é a sua igreja? A minha igreja sou eu sou a igreja de Cristo. Aí se alguém te perguntar, aonde você congrega? Olha, eu reúno com meus irmãos em Cristo em tal lugar. Então não estou dizendo para você não ter um local para congregar, para reunir, para ouvir uma palavra. Não, eu estou dizendo para você que você é a igreja. Nós temos que sair dessa visão que nós aprendemos, que a igreja é onde está lá o homem da prece poderosa, e aí eu preciso da cobertura espiritual daquele homem. A igreja vive hoje de pessoas dependentes de pastor, dependentes de líderes, dependentes não se amadurecem espiritualmente. Estão sempre na dependência de alguém. Por quê? Porque não são igreja, mas porque pertencem a uma igreja. Sabe o que acontece? Continuam dentro da matrix religiosa. Os olhos estão fechados. Qual era o segredo da matrix? As pessoas tinham uma sensação de livre arbítrio. Mas era apenas uma sensação, porque todos estavam presos a um programa de computador, e aquele programa que governava a vida de cada um. Nós estamos vendo isso acontecer. As pessoas não são mais governadas pelo Espírito de Deus. As pessoas estão sendo governadas pelos seus líderes. Meu Deus, é um domínio total sobre as pessoas. E hoje Deus está nos chamando para conhecermos algo a mais. Mas é preciso tomar coragem. O que você quer para a sua vida? Continuar sendo essa pessoa submissa, religiosa, que vê Deus apenas na sua denominação, nessa miséria? Ou você ver o reino de Deus como ele realmente é? Ah, meu Deus, que coisa gloriosa quando as escamas caem e que nós podemos viver algo novo na presença de Cristo.
E eu digo isso pela experiência que nós temos vivido. Quando você resolve sair do sistema, você passa a viver algo maravilhoso na presença de Deus. É essa a proposta. Receba, viva em nome de Jesus algo novo. Nós teremos mais vídeos, estaremos continuando esse assunto. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e que Deus te abençoe, nos abençoe grandemente.